Olá, começa agora o primeiro episódio da 10ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Esta temporada é temática e reúne apenas entrevistas sobre sustentabilidade e prevenção a desastres climáticos. Desta vez, a entrevista é com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. É uma prioridade do governo o Brasil ser um dos grandes produtores do combustível da aviação, que é o SAF, é um combustível verde, que a gente já tem leis para isso, que obrigam que até final de 2027, pelo menos 1% de todo o combustível da aviação brasileira, ela seja com SAF, com combustível verde. E a meta até 2050 é que a gente possa ter 10% da nossa frota operando com combustível verde. Deputado estadual por 2 mandatos em Pernambuco. Chegou a Brasília em 2019, depois de ser eleito deputado federal. É um dos principais nomes do Republicanos. Ministro, aqui a gente está ao lado do Porto de Santos, que é o maior da América Latina. O que tem sido feito nesse momento no Brasil para crescer em infraestrutura, preservando o meio ambiente? Olha, excelente pergunta. O mundo hoje quer produzir, o mundo quer trabalhar pelo desenvolvimento, mas o mundo quer produzir de maneira sustentável. Então o Brasil, Milena, tem uma grande janela de oportunidades para poder se tornar uma grande potência na indústria, mas sobretudo uma indústria limpa, uma indústria que dialoga com a descarbonização, uma indústria que se dialoga com a preocupação com o meio ambiente. É nesse sentido que o governo tem trabalhado através do Ministério das Minas e Energias, através do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Transporte, do Ministério de Portos e Aeroportos, para a gente trabalhar pelo crescimento, mas, sobretudo, um crescimento de maneira sustentável, tendo em vista que a gente sabe da importância que o Brasil tem na agenda ambiental no mundo. Me dê um exemplo, então, dessa infraestrutura melhorada ou criada com a preservação do meio ambiente. Dois exemplos importantes. O Brasil, a gente está trabalhando fortemente como uma prioridade lá no Ministério, é uma prioridade do governo, o Brasil ser um dos grandes produtores do combustível da aviação, que é o SAF, é um combustível verde, que a gente já tem leis para isso, que obrigam que até final de 2027, pelo menos 1% de todo o combustível da aviação brasileira, ela seja com SAF, com combustível verde. E a meta até 2050 é que a gente possa ter 10% da nossa frota operando com combustível verde. Então isso é muito importante porque a gente vai dialogar com a agenda da sustentabilidade, redução de carbono, descarbonização, entre outros. Então, é uma prioridade o SAF. Falando assim, já vamos voltar para o segundo ponto, mas uma percepção que me surgiu agora, 1%, 10%, percentualmente parece muito pouco. Quais que são as principais dificuldades para isso acontecer numa velocidade maior? É produção, porque a gente tem a necessidade, agora que as indústrias da área da sustentabilidade, que é o setor sucroenergético no Brasil. Os estudos estão começando a ser feitos, alguns começaram a produzir. Nós estamos indo no dia 17, agora em Itaipu, com o presidente Lula, conhecer uma planta de SAF, do combustível verde. Então, essa é uma prioridade. A gente inicia uma produção, porque não adianta também você ter a disponibilidade das companhias aéreas quererem comprar e a gente não ter o produto para entregar. Então, a gente precisa ampliar a produção e, concomitantemente, as aéreas vão comprando esse combustível e a gente vai trabalhando para colocar o combustível verde na ordem do dia. E existe alguma coisa que o governo possa fazer para acelerar esse desenvolvimento e essa produção? De forma prática, algum incentivo? A gente está trabalhando nisso. Já há um incentivo para o combustível verde. A gente está dialogando através da reforma tributária para que a gente possa colocar na reforma tributária um diferencial competitivo, como tem hoje no álcool para a gasolina, tem um diferencial competitivo que é até constitucional. Então, a gente está trabalhando para a gente dar competitividade ao combustível verde. E outra agenda importante é nos nossos portos. A gente está dialogando para cada vez mais receber navios verdes no Brasil, navios que têm uma preocupação
com, né, a agenda ambiental. Então, no mundo hoje, muitos navios que estão sendo produzidos, os novos navios, pelo menos 90%, eles já vêm com selo de sustentabilidade e a gente quer trazer cada vez mais navios do mundo que venham para o Brasil, mas que venham com o selo da sustentabilidade. Por isso que a gente está nos nossos portos criando essa agenda da sustentabilidade, que a gente vai preservar e vai ter uma atenção especial aos navios que tenham essa preocupação com a sustentabilidade. Então, com relação à reforma tributária, conseguindo colocar isso no texto, a gente pode ver esse futuro de uma aviação mais ecologicamente sustentável mais rapidamente, então, do que 2050, do que a previsão de 2050. Exatamente. Essa agenda ambiental, você sabe que é uma agenda que tem muitos desafios pela frente, mas a gente tem conversado com outros países. Você conversa com a Alemanha, conversa com a França, conversa com a Inglaterra. São países que têm hoje uma grande preocupação com a agenda ambiental. E eles colocam que o Brasil pode ser um dos grandes produtores do mundo do SAF. Por exemplo, a América do Sul tende a comprar o SAF no Brasil. Todo o mercado africano, por exemplo, tende a comprar o SAF no Brasil. Então, isso pode ser um novo eixo de desenvolvimento para o país, como lá atrás o petróleo já foi e ainda continua sendo. A gente tem 3 perguntas que eu vou fazer, estão fazendo a todos os convidados. Eu vou pedir para o senhor responder rapidamente, em 30 segundos cada, aproximadamente, para a gente conhecer a sua opinião, seu posicionamento sobre o que a gente se propôs a refletir aqui no evento, né? O senhor acha que ainda é possível reverter a crise climática ou é melhor focar na prevenção a futuros desastres? Um conjunto. Eu acho que a gente tem que ter olhar para preservar e continuar as políticas públicas, né, de preservação ambiental, mas a gente tem que ter cada vez mais políticas integradas do governo federal, do governo do estado e municípios, para a gente poder alavancar investimentos em todas as ações de infraestrutura do Brasil, a exemplo de barragens, como aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente precisa ter uma política pública nacional permanente, com investimentos públicos e privados para preservar os nossos ativos que ajudam na proteção ambiental do Brasil. O incentivo multimodal também, né? Porque numa enchente os barcos foram essenciais, por exemplo, distribuir melhor, né? Os veículos. A gente tem essa diversidade de transporte, de locomoção também. O Brasil tem que criar permanente uma agenda operacional, da mesma forma que você tem a defesa civil, que é importantíssimo. A gente precisa fortalecer a defesa civil, mas com políticas públicas de enfrentamento a esses desastres ambientais. Suporte também em transportes. Em transporte, navios, aéreos, terrestres, aquático, fiscalização também das nossas fronteiras, fiscalização permanente, né, dos nossos ativos hoje que tem espalhado em todo o Brasil. Então, essa tem que ser mais do que nunca. Rio Grande do Sul mostrou isso, uma política pública independente de qualquer governo. E um litoral gigante como é o nosso país, né, a riqueza de bacias hidrográficas. Quais setores da economia, na sua opinião, vão ser os mais afetados se a gente não começar hoje a pensar no nosso Brasil, tomar as decisões e planejar conforme as mudanças climáticas já pré-estabelecidas? Quem que sai perdendo? Olha, eu acho que sai perdendo todo o conjunto, né? Porque esses desastres ambientais, por exemplo, terminam prejudicando uma cadeia produtiva, desde o agronegócio ao setor de serviços, ao setor turístico do estado do Rio Grande do Sul. Naturalmente, cada região tem a sua peculiaridade econômica. Então, cada desastre esse termina reverberando, não apenas no estado, mas, sobretudo, causando reflexo na economia. Por isso que há hoje um esforço coletivo. O governo avançou em mais de 50 bilhões de reais de medidas creditícias. Tem um conjunto de investimentos hoje na ordem de mais de 20 bilhões de reais que estão sendo planejados para a gente poder investir, para a gente poder reativar a economia do estado do Rio Grande do Sul. Nosso esforço é reestruturar os nossos portos do estado. A gente está trabalhando para fortalecer a aviação também no estado do Rio Grande do Sul, para tentar ajudar na recuperação econômica do estado. Tudo é importante, né? Sem dúvida. Por fim, o que vale mais nesse momento? Investir na transição energética ou na prevenção de desastres? Se a gente tivesse que escolher onde colocar o dinheiro, onde colocar o tempo, onde focar nas decisões a serem tomadas? Eu colocaria nos dois. Eu acho que esse é o desafio
Eu acho que não vale colocar 50%, 50%, mas os dois têm que ser claramente uma prioridade do governo. A gente ter essa preocupação, como da mesma forma que é uma preocupação na saúde, na educação, na segurança pública, na agenda da infraestrutura, essa agenda ela tem que entrar na ordem do dia, não só do governo, como entrou, mas sobretudo na ordem do dia do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e do setor produtivo brasileiro. Obrigada, ministro. Muito obrigado. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma e também nos outros canais da Esfera Brasil para conhecer o nosso conteúdo diariamente. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!